Seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Mundo Empresarial, que está só começando diretamente aqui dos estúdios do Mundo Empresarial, trazendo muita história, muito case de sucesso para você. Lembrando que já somos mais de 140 mil inscritos no YouTube. Você que ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreva, curta, compartilhe. A gente valoriza muito a sua opinião e a sua companhia sempre, viu? E olha, você que é empresário, quer trazer a sua história para cá, quer contar pra gente? Não perde tempo, entre em contato com a nossa equipe, que a gente vai amar contar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Sobre a sua empresa, tá bom? A gente tá te esperando sempre. E olha, antes de começar o episódio de hoje, temos uma novidade especial para compartilhar. O podcast Mundo Empresarial agora conta com o patrocínio do Grupo Convenção, uma marca que desde a década de 30 faz parte da história da nossa região e do Brasil. São décadas de tradição levando sabor, qualidade e momentos inesquecíveis para milhões de pessoas, seja através dos refrigerantes clássicos, das cervejas especiais ou dos lançamentos que conquistam cada vez mais espaço. O Grupo Convenção está presente em celebrações, encontros e na rotina de quem valoriza o verdadeiro sabor brasileiro. E essa parceria tem ainda mais significado porque a Convenção nasceu aqui em Itu, aqui onde fica o nosso estúdio. É a força da nossa cidade ganhando destaque nacional. Então fica a dica, da próxima vez que você for brindar, reunir a família ou curtir com os amigos, escolha os produtos da Convenção e sinta a diferença de um sabor que atravessa gerações. E olha, hoje o nosso bate-papo é com o sócio-diretor de uma empresa que nasceu da paixão pela aviação e se consolidou como referência no comércio exterior voltado ao setor aeronáutico, diretamente da Aerotrading. Seja muito bem-vindo, Fábio Farias. Está aqui comigo já, tudo bem, Fábio? Tudo bem, eu agradeço o convite, agradeço por estar aqui, muito bom. A gente fica muito feliz também, viu, Fábio, de ter a sua participação, de conhecer mais sobre a Aerotrading e também passar nessas informações para quem está assistindo, né? Enfim, entender um pouco mais sobre a aviação, né? Sim, é um mundo fascinante, né? É fascinante, é fascinante. Bom, Fábio, para a gente começar então o nosso bate-papo, que eu sei que está todo mundo muito curioso, conta um pouquinho para a gente de onde que nasceu essa paixão, né, pela aviação, dando origem à Aerotrading. Conta um pouquinho pra gente sobre o início, né, da Aerotrading. A paixão pela aviação é uma coisa de infância, né? Eu sou nascido em Guarulhos, então a brincadeira nossa quando a gente era criança, nós estávamos falando aqui de algumas brincadeiras, de alguns brinquedos da infância, né? Mas na época da nossa infância, eu não vou me alongar aqui muito para não entregar a idade, mas a gente não tinha muita televisão, não tinha muito entretenimento. E boa parte do meu entretenimento de infância era subir na laje da minha casa ali em Guarulhos e acompanhar o aeroporto de Guarulhos, né? Dava pra gente ter vista ali do aeroporto, então via os aviões, e eu achava aquilo muito fascinante. Ia no aeroporto às vezes, né, visitar, eu achava aquilo tudo muito fascinante. Então vem de infância, e aí tem um corte na... Porque quando eu tinha 15 anos, minha família decidiu mudar-se para Ribeirão Preto, né? Por motivos de buscar uma vida melhor no interior, que o interior é diferente. Sim. E aí, anos depois, eu conheci a minha esposa, né? A Karina, que é minha sócia na empresa. Uhum. E a família dela é da aviação. O pai dela é piloto, né? O pai dela também tinha uma empresa de manutenção aeronáutica lá em Ribeirão Preto, no hangar onde hoje nós funcionamos a Aerotrading, tá? E esse relacionamento nosso evoluiu para um casamento, né? Que bom. Que ótimo. E aí a aviação voltou, toda aquela paixão da infância, né? Eu comecei a ter contato já com aeronaves lá no negócio da empresa da família. E essa paixão voltou, ela se fortaleceu. E a partir desse, né, de eu entrar para a família, eu comecei a trabalhar também com essa parte de aviação, sobretudo por questões do idioma inglês, que é predominante na aviação. Eu comecei a trabalhar prestando um serviço de freelance para a empresa onde o meu sogro era proprietário. E isso foi evoluindo para conhecendo as pessoas do meio, fazendo um networking entre pilotos, proprietários de aeronaves. Nós enxergamos no mercado a necessidade de uma empresa com o perfil que a Aerotrading tem, né? Que conseguisse reunir vários dos
agentes aí dos bastidores da aviação, assim, para importação de aeronaves, importação de peças, e assim surgiu a Aerotrade, né? Então, é fruto de uma paixão de infância, com uma paixão já na vida adulta, entendeu? E o enxergar de uma oportunidade, de um campo de atuação que nos proporcionou, graças a Deus, trilhar nesses 15 anos aí um bom caminho. Que bacana, Fábio. É uma história, assim, muito, muito interessante, né? Porque literalmente casou, né? Casou. Ali vocês se encontraram. O casamento foi total. Então, vinha ali, né, a paixão ali de infância, né? Admirando ali o aeroporto, o movimento ali das aeronaves. E depois você conheceu a Karina, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer a Karina, né? Na reportagem que nós fizemos. Sim. Ela é demais, assim, super divertida, né? Alto astral. E é muito bacana saber essa história, porque foi realmente um encontro, né? Sim. Que te conduziu, né, à aviação. Antes, você trabalhava em outra área? Sim, eu sou da área de engenharia elétrica, então trabalhei nas companhias energéticas. Na Companhia Energética de São Paulo, a CESP, né? Que não existe mais. Também trabalhei na CPFL. Então, a minha vida pré-Aerotrade foi no ramo de engenharia elétrica. Olha só. E aí foi para aviação e hoje já está há muitos anos, né? Eu sou mais da aviação hoje do que da área de engenharia. Que bacana, Fábio. E entrando nessa área dos serviços, né? Que a Aerotrading, ela oferece hoje. A Aerotrading, ela é referência, né? Ela presta um serviço diferenciado sobre a importação para importar uma aeronave, né? Quando a gente pensa assim, eu sou leiga no assunto, né? Sou da comunicação, então eu tô aprendendo com você, mas parece um processo complexo, né? Para quem não conhece, mas imagina importar uma aeronave, né? Como que a Aerotrading, ela simplifica essa jornada para os clientes de importação e por que também, né? Essas aeronaves, elas precisam ser importadas? Bom, começando do final, as aeronaves elas são majoritariamente importadas porque nós não temos fabricantes nacionais de aeronaves de pequeno e médio porte, né? Nós temos uma indústria aeronáutica referência no mundo, a Embraer é uma das big, né, do mundo, porém a Embraer ela só fabrica aeronaves da aviação, destinadas à aviação comercial, aeronaves de passageiros de 100, 170, 190 passageiros. E a Embraer também, de umas 2 décadas para cá, fabrica jatos executivos, tá? Mas existe uma gama enorme de aeronaves, que são aeronaves monomotoras, bimotoras, a pistão, aeronaves turbohélices, que não tem fabricação nacional. Então, o atendimento dessa demanda do mercado, ela é toda importada. Então, por isso que a gente fala muito na importação de aeronaves, porque existe um segmento específico de aeronaves pequenas, de pequeno porte, que só tem fabricantes estrangeiros, majoritariamente americanos, né? Mas só fabricantes estrangeiros. E sim, é um processo complexo, porque você envolve agências governamentais de 2 países, a gente está falando de Customs nos Estados Unidos e aduana aqui no Brasil, a gente está falando de ANAC aqui no Brasil e FAA nos Estados Unidos, ou EASA na Europa, que são agências reguladoras da aviação mundial. Envolve uma questão comercial, é lógico, né, entre um ente estrangeiro e um brasileiro. Existem diferenças culturais, existem diferenças mercadológicas, tributárias, grandes, complexas diferenças. É uma área altamente específica, né, tecnicamente, porque envolve piloto e enfim, simplificando, é um processo, sim, complexo. Agora, o destinatário final, o comprador da aeronave, o usuário final, ele não precisa e não teria condição de conhecer tudo isso, né? E aí onde que entra o nosso serviço. O que a gente faz para o cliente, nós assumimos toda essa complexidade, todo esse complicado que envolve a transferência
de uma aeronave de um país estrangeiro para o Brasil, para que ele fique só com a parte boa, Sim. que é realmente desfrutar, voar e usufruir daquilo que ele está buscando. Uhum. E aí traz ali uma facilidade muito grande, né, para quem busca, né, uma aeronave para facilitar ali o dia a dia, enfim, né, o empresário, qual for ali o ramo, não precisar lidar com toda essa questão Sim. burocrática, né? Até porque, como você disse, são muitos detalhes que é difícil de uma pessoa, né, sem conhecimento. No caso, vocês já sabem bastante. A gente está há 15 anos e ainda tem coisa que a gente precisa aprender, né? Mas, enfim. Mas sim, a gente acaba simplificando a vida do cliente porque esse é o serviço que nós nos propusemos a prestar, né? Sim. E hoje, na Aerotrading, Fábio, esse é o carro-chefe de vocês? Essa consultoria, essa importação de aeronaves? Sim, esse sempre foi o nosso produto principal, vamos dizer assim, né? E é o que nós melhor fazemos até hoje. Não que nós melhor fazemos, é o que nós mais fazemos até hoje. Da importação de aeronaves em si, surgiu outros produtos que nós temos, que é, por exemplo, importação de partes e peças, né? Então, é um produto derivado disso, do produto principal, que é a importação de aeronaves. Que bacana. E hoje, assim, né, vocês são referência nessa parte de importação, né? Já são anos de experiência, né, de conhecimentos. O que diferencia hoje a Aerotrading, né, de outras empresas quando o assunto é importação de aeronaves e peças? Olha, um dos diferenciais da Aerotrade é que nós conhecemos todo o processo, né? Porque existe, como eu te falei, uma questão de conhecimento entre agências governamentais, tem uma questão comercial, de busca de uma aeronave, de mercado e etc. Tem uma questão logística, que é você fazer vir uma aeronave do exterior para o Brasil, isso é muito complexo. Tem uma questão tributária fiscal, que é a legalização desse bem junto à Receita Federal, Secretaria da Fazenda e etc. Entendeu? E tem uma outra parte que é de registro da ANAC. Normalmente, empresas são especializadas em cada uma dessas etapas. Ok? Então, nós temos, sim, grandes e excelentes traders no Brasil que fazem só a parte aduaneira, só aquele processo aduaneiro de importação. Nós temos um conhecimento que abrange todas as etapas. Então, nós conseguimos até acompanhar o cliente em cada uma delas, entendendo a necessidade de cada um dos nossos clientes. Então, nós acabamos fazendo um processo personalizado. É um processo meio que gourmet. Entendeu? Entendi. E que faz toda a diferença, né, Fábio? Porque quando nós fizemos a reportagem com vocês, nós conversamos sobre isso também, né? A reportagem que tá incrível, inclusive, né? Já foi ao ar, mas está disponível, né, no nosso canal do YouTube. Você falou muito sobre essa importância dessa consultoria personalizada, né? Desse acompanhamento do que realmente o cliente precisa, do que ele busca, qual o local que ele vai andar com essa aeronave, além do ar, né, gente? No chão, no caso, né? Eu quero dizer, porque até isso, né, influencia no formato da aeronave, né? Explica um pouquinho pra gente sobre isso. Sim. É que assim, as pessoas são diferentes, elas têm necessidades diferentes e cabe a nós entender a necessidade. Ou às vezes a gente não fala nem necessidade, mas de gosto. Por quê? Existem pessoas que precisam de uma aeronave. O Brasil é um país continental, o Brasil é gigante. Nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil. E creio que só em torno de 90 deles são atendidos por linhas aéreas regionais, né? Então, a gente está falando de um continente. O Brasil é um continente. O Brasil é maior que, né, a Europa inteira. Enfim. Então, tem pessoas que têm necessidade de uma aeronave. Uma pessoa que vai daqui de Ribeirão Preto, de Itu, do interior de São Paulo, para Primavera do Leste, para a região de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, né? Ele precisa de uma aeronave. Tem pessoas que gostam de uma aeronave e querem ter uma aeronave, e que é um lazer. Existe a aviação aerodesportiva, né? Pessoas que têm paixão pela aviação
e que gostariam de ter uma aeronave para voar. Entendeu? Então, são situações que são distintas. Né? A gente não pode simplesmente, importar a aeronave é desse jeito. Mas a pessoa às vezes pensa, mas será que do que eu preciso? E a gente tem que responder essas perguntas. Para onde você vai? Com quem você vai? Para que você vai? Porque às vezes a pessoa pode, às vezes, até gastar um dinheiro que não precisa para comprar uma aeronave que não atende. Então, essa personalização, ela passa também por isso, por entender. Você precisa de uma aeronave ou é um sonho teu ter uma aeronave? Porque são coisas distintas, né? Às vezes, para alguma pessoa, ter uma aeronave é só uma ferramenta de trabalho muito eficiente que ele precisa e tudo bem. Para outras pessoas, puxa, é um sonho, é uma conquista, é uma questão de... envolve uma questão emocional diferente, né? Então, por isso que a gente precisa buscar isso, né? Ver a essência. É a necessidade? É paixão? É outro fator motivador, né? Sim. E também aquilo que você falou. Às vezes, uma aeronave que serve para ir numa fazenda, né? Até serve para ir numa área densamente populada como São Paulo, mas o contrário não acontece. Às vezes, um jato que você vai usar para ir para Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, que tem aeroportos com estrutura muito boa, não serve para você ir numa área mais carente de infraestrutura. Então, são todos os aspectos que a gente costuma analisar e traçar o perfil para ver. Existe uma aeronave para cada necessidade, para cada sonho e para cada bolso. Tem para tudo. Que é importante, tem para tudo. Sim, você falando assim, Fábio, a gente consegue entender a importância, né, de uma consultoria mesmo. De ter ali uma empresa junto com a expertise que a Aerotrading tem, né? Para conseguir identificar tudo, né? Além dos processos burocráticos, da importação, na parte da identificação da aeronave, qual aeronave melhor, né, atende às suas necessidades. Tudo isso, para uma pessoa fazer sozinha, sem entender do assunto, a chance de dar errado é muito grande, né? Verdade. E, bom, e sobre ainda, assim, essa parte do serviço de vocês, né? Dos diferenciais, a gente estava falando que esse serviço personalizado, esse acompanhamento, né? É um diferencial muito grande. Todo o conhecimento que vocês têm, a experiência. Um outro diferencial também é que vocês têm um hangar próprio, né? Sim. Explica um pouquinho pra gente. Nós temos um hangar próprio em Ribeirão Preto, né? E isso nos possibilita fazer todo o trâmite necessário, desembaraço aduaneiro e etc., na nossa própria estrutura. Isso traz uma economia para o cliente, porque... às vezes o tempo que uma aeronave fica parada num aeroporto de grande porte, como Guarulhos ou Viracopos, por exemplo, é muito custoso, né? Não é barato isso. Então, nós temos toda uma estrutura capaz de receber essa aeronave, de guardar essa aeronave e de apresentá-las às autoridades, seja a Receita Federal ou a ANAC, no nosso próprio estabelecimento, né? E também, como é a nossa equipe que cuida de todo o processo, se surgir uma dúvida do pessoal da ANAC, que seria respondida pela Receita Federal, nós temos essa informação e vice-versa, né? Sim. Então, a gente tem esse conhecimento técnico, tem toda uma estrutura que possibilita esse atendimento de uma forma mais ampla e, ao mesmo tempo, concentrada ali na nossa estrutura. Perfeito. Vocês têm ali toda uma estrutura, né, disponível para o cliente, né? Além de ser um lugar agradável, convenhamos, né? Sim, muito agradável. Estive lá. Bonito. Sim, a gravação da reportagem foi incrível. Nossa, as imagens ficaram lindas, né? Sim. Ficaram lindas. O Fabrício, que foi com a gente fazer as imagens, ficou encantado, né? Porque era difícil uma imagem, não tinha como uma imagem ficar feia, né? E sobre essa importação, Fábio, eu acho bacana a gente falar, a gente trouxe essa informação na reportagem. E eu acho muito legal a gente trazer, até para desmistificar, né, essa questão. Quando a gente pensa na aquisição de uma aeronave, parece uma coisa muito distante, uma coisa assim para pessoas muito, muito ricas, milionárias, né? Mas, na verdade, existem, como você disse, aeronaves para todos os bolsos, né? Sim. E realidades. Então, às vezes,
por exemplo, um empresário pequeno que precisa se deslocar para, né, às vezes até dentro de São Paulo, mas para uma outra ponta, né, Sim. de São Paulo, tem uma dificuldade muito grande, passar horas na estrada, né, além do custo, também tem toda a questão do risco, né, e poderia adquirir uma aeronave e fazer esse trajeto. Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão de custo, né? E de aquisição de aeronaves mesmo para todos os bolsos. Sim, a aeronave, como a gente está dizendo, às vezes existe um mito de é uma coisa para milionário. E quando você fala assim, a pessoa tem um avião, você imagina ele dentro de um jato de milhões, tomando champanhe. Sim. Mas a realidade não é essa, né? No Brasil, nós temos a segunda maior frota do mundo. O Brasil só perde em número de aeronaves para os Estados Unidos. Mas nós temos uma frota enorme, a segunda maior frota do mundo. E a grande maioria dessas aeronaves que estão registradas no Brasil são aeronaves de pequeno porte, né? Que atendem esse pequeno, médio empresário que precisa desse deslocamento. Como eu disse, o Brasil tem muitos municípios, o Brasil é gigante, mas a nossa infraestrutura rodoviária é precária, entendeu? A aeroportuária também é precária, então, às vezes, como você disse, dependendo da viagem que você for fazer, você gasta horas. Isso a gente está falando dentro de São Paulo, né? Mas a gente tem cliente, por exemplo, que mora no Pará. Nós temos gente do Maranhão, do Piauí, enfim, de lugares onde você gasta 4, 5 horas para dirigir 200 quilômetros, 150 quilômetros, né? Então, a aeronave, ela acaba tendo uma viabilidade muito grande que as pessoas desconhecem. Às vezes a gente já fez estudos para vários clientes nossos, onde fica mais barato, num prazo de 10 anos, você ter avião do que ter carro. Você se deslocar de avião do que se deslocar de carro. Porque os custos, eles são bem baixos, entendeu? A gente pode fazer um comparativo, né, de aeronave com carro, tá? Existem carros, uma Lamborghini, uma Ferrari, que custa milhões. Sim, né? sim. Mas existe um Kwid, que não custa milhões. Existe, Entendeu? Existe, então... Sim. Tem para todo mundo, entendeu? Na aviação é da mesma maneira. Existe, é claro, aeronaves muito caras, luxuosas, que te permite ir de São Paulo a Milão. Ok? Só que existe uma aeronave pequena, barato, viável, que te permite você ir de Ribeirão Preto a Presidente Prudente. Né? Com um custo razoável, com um tempo de deslocamento muito menor. Então, a aviação, ela tem uma viabilidade econômica que muitas pessoas desconhecem. E você consegue um ganho em 3 áreas, né? Você consegue um ganho econômico, porque, como eu disse, ao longo de 10 anos, de 12 anos, essa conta fecha muito bem. Às vezes é mais barato você fazer o interior de São Paulo de avião do que de carro. Do que de carro. Você tem uma melhoria de qualidade de vida, porque em vez de passar 5, 6 horas dentro de um carro, você passa 1 hora, 40 minutos dentro de uma aeronave. Então, você tem um ganho de tempo aí, que tempo é dinheiro. Com certeza. E para quem está assistindo e não faz ideia de valores, tem como você fazer uma comparação, assim, de repente, com um carro? Por exemplo, uma empresa pequena compra um carro zero, que vai custar aí uns 100 mil reais, né? Quanto seria um avião mais em conta, assim? Só para a gente ter um panorama melhor, assim, de valores. A gente consegue uma aeronave em bom estado a partir de 350 mil reais. Então, são 3 carros, vamos pensar assim. Só que tem uma diferença. Um carro, por melhor que ele seja, por mais que você o mantenha dentro dos padrões que o fabricante recomenda, ele vai te servir por 4, 5 anos, né? Um carro de 10, 12 anos, ele já vai estar bem desvalorizado e bem já em condições precárias. Uma aeronave, não. Avião, né? Nós temos na frota brasileira aeronaves muito boas, com 30, 40, 50 anos, voando, né? Então, se você diluir isso, é uma diferença enorme.
Mas também, mesmo no preço do deslocamento de avião, às vezes é muito mais barato. Você vai fazer uma viagem, como eu disse, eu vou de Ribeirão Preto para Presidente Prudente. Eu vou gastar umas 7 horas para fazer esse trajeto de carro. Então, 7 horas para ir, 7 horas para voltar. São 14, 15 horas na estrada. Né? Entre combustível, pedágio, e você vai ter que ter um pernoite no meio do caminho, né? A gente brincou da coxinha, às vezes, que fica meio caro. Né? É porque coxinha na estrada é cara mesmo, é caro, né? É superfaturada. Superfaturada. Mas enfim, mais uma viagem dessa, por exemplo, Ribeirão Preto Presidente Prudente de carro, ela deve sair em torno dos R$ 1.500, se você considerar combustível, pedágio e manutenção de veículo e alimentação. Se eu fizer com uma aeronave de pequeno porte, como estamos dizendo, aeronave de 2 ou 4 lugares, a gente vai gastar algo em torno de 500, 600 reais de combustível, taxa de pouso e decolagem. Essa viagem vai sair em torno de 900, 950 reais. E muito mais rápido. É mais barato do que o carro. E muito mais rápido, que eu vou fazer essa viagem em 1h20, 1h30 para ir, 1h20, 1h30 para voltar. E tem um outro aspecto aí que foi feito uns estudos que mede o nível de desgaste físico e psicológico de você dirigir. Porque dirigir não é fácil, né? Eu vim ontem de Ribeirão Preto para cá. São 3 horas em que você fica o tempo todo, né? Em alerta. Em alerta, você tem uma série de coisas a administrar, entendeu? É um caminhão que está na tua frente, você não sabe se passa, se não passa. Então, existe uma tensão e um desgaste físico e emocional e mental que você tem ao dirigir. Sim. E esse desgaste físico e mental para se pilotar uma aeronave é muito menor. Então, foi feito um comparativo no estudo americano e você pilotar um avião por 1 hora, ele equivale a você dirigir um carro por 10 minutos. Nossa. Então, essa viagem, como eu estou te dizendo, de Ribeirão Preto para Presidente Prudente, é como se eu tivesse dirigido 10 minutos. Olha que delícia, né? 10 para ir, 10 para voltar. Muita diferença. Então, você tem um ganho de qualidade de vida, você tem um ganho econômico a um médio e longo prazo. E isso são aspectos que muitas vezes as pessoas desconhecem, né? Então, a aviação não é só luxo, não é só uma coisa assim glamurosa. Mas existe uma aviação e ela é majoritária das pessoas que realmente precisam e usam isso como uma ferramenta de trabalho muito importante. E tem também, às vezes, um aspecto de marketing, não é? Sim, claro. Porque, às vezes, as pessoas olham de uma maneira diferente. É outro peso, né? Imagina, eu estou chegando aí, estou pousando o meu avião. Não, sim, é um impacto diferente, às vezes, né? Se eu perguntasse assim, olha, mas aí no estúdio de vocês tem heliponto? Você já olharia para mim e falaria, nossa... Exatamente. Né? Então, isso agrega, assim, com certeza, você se deslocar de aeronave, além de ser mais rápido, além de, às vezes, ser mais barato, ainda traz vamos dizer assim, agrega uma questão de imagem que é muito importante. Com certeza. E quem gosta, né, de viajar de avião, né, quem gosta de voar, né, acaba sendo também um momento prazeroso ali, né? Não é cansativo, né? Como às vezes você pega ali o carro e fica 5, 6 horas dentro do carro. Às vezes você tem que chegar no destino e tem mais coisas para fazer. Você já tá cansado, né? A cabeça não tá igual. Se você vai de avião, você gasta menos, você, né, economiza muito tempo e ainda fica bem, né? Chega bem no lugar, né? Para fazer o que você precisar fazer. E outra coisa que também a gente gosta de tocar e é bom desmistificar é porque não é tão complexo assim você se tornar piloto privado da sua própria aeronave, né? Muitas vezes a pessoa tem isso como um prazer, e é realmente um prazer. Como tem pessoas que gostam de dirigir, né? Eu não sou uma delas, não. Assim, eu gosto mais ou menos, né? Pouco. Mas também é gostoso pilotar. E você fazer o curso de piloto privado, que é o que a gente incentiva os nossos clientes a fazerem por várias razões, né? Primeiro, por uma questão de segurança. Você tem um piloto... Você tem que orar muito para que ele esteja bem sempre, todos os dias.
Mas se por um dia, por acaso, né, alguma coisa acontecer, você está apto ali a assumir a situação. Mas enfim, então não é tão complexo você se tornar piloto privado e poder pilotar sua própria aeronave. Né? Sim. E eu acho que por isso é tão importante a gente desmistificar isso, né? E trazer, né, realmente esse bate-papo com você, porque realmente quebra paradigmas, né? Eu tenho certeza que tem empresários assistindo a gente, né? Que fazem parte aí dos mais de 140 mil inscritos, e que passam por essa realidade, que precisam fazer aí trajetos diariamente, trajetos longos, cansativos. A gente sabe que fora de São Paulo as estradas são mais precárias, né? Não tem segurança, né? São perigosas. Então, são trajetos muito estressantes, né? E todos os dias, e como eu disse, às vezes a pessoa chega lá no destino, tem que resolver alguma coisa, e está tão cansada, né? Que até prejudica o trabalho, prejudica o que ela foi fazer. E conhecer essa realidade de que um avião, ele é sim acessível para muitos empresários, para muitas pessoas que precisam fazer esses trajetos, quebra todos esses paradigmas de que são só para pessoas milionárias, né? Que têm muito dinheiro e que é algo fora da realidade. Que é o que muita gente pensa, né? Sim. Uhum. E já aconteceu, Fábio, assim, de algum empresário compartilhar com você que fazia, assim, trajetos de carro por muito tempo e que agora tem uma vida mais tranquila no avião? Ah, sim. Vários, né? Bom... Um caso bem emblemático é de um cliente nosso, que ele era de Ribeirão Preto, ele é fazendeiro. E ele tinha uma fazenda no norte do Tocantins e uma outra fazenda em Goiás, entendeu? Então, para fazer uma vez por mês essa administração dessas fazendas, ele gastava uma semana, porque ele saía de Ribeirão Preto de manhã na segunda-feira com um carro, uma caminhonete, e ia chegar na fazenda dele 10, 11 horas da noite. Ele passava um dia inteiro na estrada, porque é longe. Aí, então, ele trabalhava na terça, entendeu? Aí, na quarta, ele decidia ir para outra fazenda. Ele saía de lá 7, 8 horas da manhã, chegava 3, 4 horas da tarde na outra fazenda. Cansadíssimo. Então, a quarta-feira dele foi embora, trabalhava a quinta-feira e voltava na sexta, fazia essa sacra de volta. Chegava 10, 11 horas da noite, sexta-feira, em Ribeirão. Nossa. Entendeu? Ao comprar uma aeronave, ele passou a fazer isso em 2 dias, porque ele saía de Ribeirão de manhã, 9 horas ele estava na fazenda dele, trabalhava, rendia na segunda. Na terça-feira ele saía de manhãzinha 7, 8 horas, 8, 9 horas ele estava na outra fazenda. O dia dele rendia na terça-feira e na terça-feira dava 5 horas da tarde, ele decolava e estava 7 horas da noite em casa. Nossa. Entendeu? E realmente, esse trajeto de aeronave, de avião, ele era mais barato do que o trajeto de caminhonete. Olha, é claro que o custo de aquisição da aeronave é mais alto, né? Mas ao longo de um tempo, se você colocar isso só na questão financeira da aquisição do bem e dos deslocamentos, a aeronave se tornava mais viável economicamente. Um investimento, né? Sem contar no ganho de produtividade que essa pessoa teve, porque ele perdia 3 dias dessa semana na estrada. E são 3 dias que ele vai estar produzindo. E também na qualidade de vida, porque você fica um dia inteiro dentro de um carro, você morre, né? Sim, nossa. Ao passo que 1 horinha, 2 horas dentro da aeronave é muito menos desgastante. Então, esse caso, ele é bem emblemático, né? Com certeza. E tem pessoas que precisam desse deslocamento. Eu tenho um cliente que ele vai da cidade dele até o trabalho dele também, que é uma fazenda, esse no sul do Mato Grosso, ele demora 14 horas de deslocamento. De caminhonete. Caramba. Entendeu? Muito de avião ele faz em 2 horas e 10, 2 horas e 20. Que diferença. Então, uma diferença muito grande. Muito. Fora até a questão, né, que você disse, imagina 14 horas, né, no carro, acaba tendo que parar bastante. E aí gasta na muita estrada, muita coxinha. Fora também hotel, né? Muitas vezes o cansaço bate, não dá para seguir viagem, né?
Muito interessante. Então, olha, você aí, né, que se identificou com essa história, é legal trazer esses cases, né, porque quem tá assistindo consegue se identificar. Você que se identificou e viu que faz um trajeto aí muito cansativo, né, de repente é empresário, ó, entre em contato com a Aerotrading, que eles vão te trazer uma solução de uma aeronave e vai ser só vantagem, né, como o Fábio tá contando aqui pra gente. E, Fábio, vocês já atuam há mais de 30 anos, né, no ramo. Qual foi aí o maior aprendizado que você pode dizer que esse tempo trouxe para vocês? A família está no ramo há 30 anos. Nós estamos há 15, né? A gente aprendeu muita coisa ao longo desse tempo. Primeiramente, essa questão da desmistificação, né? Sim. Porque eu também acreditava, nossa, é um mundo... Parece que você tá em outro planeta, inacessível, né? Não é. Entendeu? E a gente aprendeu muito também com a necessidade das pessoas, né? Eu acho tão interessante hoje em dia, as pessoas, às vezes, a impressão que eu tenho, né? As pessoas perderam, às vezes, a capacidade de querer entender o que o outro precisa, o que o outro quer, né? A gente tá num mundo que é muito automático. Todo dia eu recebi uma ligação de uma pessoa que queria me oferecer um serviço e até agora eu não entendi o que ela faz, né? Não, mas a gente maximiza algumas coisas e eu... Desculpa. Não tô entendendo. Tô entendendo. Mas, enfim. A gente também aprendeu muito com as histórias das pessoas. Eu gosto muito de ver isso, né? Como eu disse para você, alguns clientes, eles têm uma necessidade, uma questão comercial, uma questão empresarial, simplesmente. Para outros, não. Para outros, envolve uma história de família. Para outros, envolve algum sentimento. Para outros, envolve alguma coisa além da questão do negócio, né? Então, tem um piloto amigo meu que ele fala... né? Repete, né, aquilo que é dito, que se você faz aquilo que você gosta, então você não vai trabalhar, né? Você vai desfrutar todos os dias. A gente tem aprendido durante esses anos todos, né? Desfrutar disso tudo. E também, uma coisa interessante é que a gente aprende muito sobre outras culturas, né? Porque a gente lida com empresas de outros países que têm costumes diferentes, que têm horários diferentes, que têm maneiras diferentes de se lidar, né? Então, tem sido um aprendizado muito bom nesses 15 anos. E a gente tem conseguido bons resultados aí, graças a Deus. Que bacana. E parabéns, né, pela trajetória que vocês têm construído, né? E por todo esse trabalho que vocês realizam, né? E o quanto é importante a gente divulgar, né? Divulgar, desmistificar, trazer aqui para as pessoas entenderem como realmente funciona, né, esse mundo da aviação. Porque a gente tem o costume de pré-julgar, né? O que a gente não conhece. Então, a gente pega ali uma ideia, no caso da aviação, é inacessível. É uma coisa, assim, como você disse, para milionários, né? E aí, chega, de repente, né, uma situação dessa de que, não, é possível você ter um avião e, na verdade, vai ser mais em conta, vai ser um investimento a longo prazo, que você vai ter muito mais qualidade de vida, né? Muito, muito mais tudo, né? É interessante, a gente estava dizendo que uma vez a gente estava lidando com um caso e eu estava lidando com o banco que ia fazer o financiamento, né, da aeronave. E o gerente do banco falou assim, que a pessoa agora ele tá partindo para o mercado de luxo, ele quer adquirir um avião. Aí eu falei assim, olha, não é um luxo. Essa pessoa, ele é de Fortaleza, ele tem negócios em Sobral e numa outra cidade que eu não me lembro o nome, aqui na divisa com a Paraíba. E ele não quer ficar 10 horas no carro para fazer esse trajeto. Então, não é um luxo. Sim. Né? Mas é uma necessidade. Entendeu? Mas é bom. É bom, né? E até você falou também que tem muitas pessoas que buscam o serviço de vocês para parte de lazer, né? Sim. Muitos consideram aí, né, ter um avião, né, para conseguir passear, né? Assim como tem gente, como você disse, tem gente que dirige, gosta de dirigir. Tem pessoas que gostam de ter ali, né, um avião para passear. Ou mesmo, existe também a possibilidade da compra ali em sociedade de uma aeronave, né? O que facilita ainda mais esse acesso, né? Sim, hoje em dia existem várias formas de você
voar, né? Seja a lazer ou a negócios, porque tem crescido bastante no Brasil essa questão da propriedade compartilhada. Então, você junta 3, 4 pessoas, não tem uma necessidade de segunda ou uma semana, ou enfim. Mas a propriedade compartilhada é algo que tem crescido bastante, entendeu? E a gente também estamos introduzindo agora para 2026 no mercado um serviço novo no Brasil que é de locação de aeronaves. Olha que legal. Então, você vai poder alugar uma aeronave em vez de você comprar, possuir e tudo mais, você vai poder alugar segundo a sua conveniência, né? Assim como você aluga um carro para um fim de semana, para uma viagem, para um lugar onde você vai, né? Distante, você vai poder alugar uma aeronave também. Então, existem muitas possibilidades hoje da pessoa usufruir dos benefícios que a aviação traz, sem necessariamente investir na compra de uma aeronave. São soluções, né, Fábio, que estão surgindo para ter mais acessibilidade, né, para esse serviço ainda, porque, como você disse, um avião, ele tem um custo mais alto do que um carro, mas é um investimento, né, porque a longo prazo acaba saindo mais em conta, tem um tempo maior também de durabilidade, né, muito maior, mas ao mesmo tempo também existem outras formas de ser mais acessível, né? Como a compra compartilhada, né? A locação. Então, a locação, você diz que tá aí já para os planos futuros, mas já tá encaminhada já. Já tá encaminhada. Que bacana. E aqui no Brasil, a gente já tem esse serviço de locação de aeronaves? Não nesses moldes. É muito comum no exterior. Aqui no Brasil, nós temos sim empresas de táxi aéreo que prestam serviços excelentes, né? É uma outra opção para você voar sem ter que adquirir uma aeronave, sim. Mas o serviço de locação ainda é incipiente, ainda é bem novo e nós que estamos trazendo essa novidade para o Brasil. Muito legal falar dessa, né, desse serviço, né, que com certeza vai atender muita gente, né, locação de aeronaves, imagina só, gente, que chique. Daqui uns dias você vai poder fazer o curso de piloto, que você já tem interesse. Isso. Né? Que também não é uma coisa muito, né, de outro mundo, não precisa ser astronauta, né, bem tranquilo, você sabe. Mas sim, a pessoa vai poder se habilitar como piloto, né, e dependendo da necessidade dela, ou do desejo de se fazer uma viagem assim, poder alugar um avião e fazer esse voo, depois devolvê-lo e pagar só pelo tempo em que usou, né? Nossa, muito legal mesmo. E, gente, chegou aqui agora um refrigerante pra gente. Muito obrigada, Lucas. O Lucas trouxe pra gente. Tá demais. Tem opções ainda, hein? Olha só, sim, ó. Temos aqui o Guaraná. Fábio, qual você prefere? Olha. Ou os dois, toma um, depois toma o outro, né? Tem aqui também um refrigerante de extratos vegetais aromáticos. Gente, esses refrigerantes da Convenção, viu? São refrigerantes muito, muito bons. Pode escolher, Fábio, qual você quiser. Eu vou no Guaraná, vai no que Guaraná. É o mais tradicional. Esse aqui, ó, eu gostei muito dessa latinha, achei linda. Mostra pra cá. Refrigerante. Aqui, gente, olha que linda essa lata. Linda, né? Refrigerante de extratos vegetais aromáticos. Gostei. Nova formulação. 33% redução de açúcares. Ó, isso é importante também. Pra quem tá aí, né, diminuindo o açúcar na vida. Vou abrir esse aqui, então, pra experimentar. E o Guaraná, Fábio? Guaraná é bom, né? Bom. E é uma coisa nossa, né? Do Brasil. Exato. Guaraná. Vou experimentar. Mas muito bom. Muito gostoso, gente. Muito, muito bom. Ele é docinho, mas não é muito doce, sabe? Muito gostoso. Seguindo, então, com o nosso papo. A gente estava falando da acessibilidade, né? Sim. De aviões por meio da locação de aeronaves, né? Que é um serviço ainda novo aqui no Brasil e que a Aerotrading está sendo aí uma das pioneiras, né? Você disse que nos Estados Unidos já é um pouco mais comum, mas aqui ainda é uma novidade. E eu tenho certeza que esse serviço, né, que vocês vão oferecer, Fábio, vai atender não só quem tem a necessidade, né, de ter uma aeronave disponível para trabalho, né, para conseguir lidar ali com a rotina de trabalho, mas também para quem busca lazer, né? Vou locar ali uma aeronave
para fazer um passeio com a família. Sim, e nós incentivamos que as pessoas façam o curso de piloto, que se habilitem, tirem a carteira de piloto, que depois você pode sim alugar uma aeronave e você mesmo voá-la, né? Para lazer, para negócio ou para qualquer outra que seja a sua necessidade ou seu desejo. Fora que deve ser incrível, né? A sensação de pilotar um avião, né? Aprender a pilotar um avião. Lembro quando eu tirei a minha carta de motorista de carro, eu já me senti. Se um dia eu tirar de avião, ninguém me aguenta. Mas eu pretendo. Não, é uma meta. Mas é uma coisa também que também é acessível e pouca gente sabe, né? É lógico que tem um custo um pouco maior com relação a tirar carteira de habilitação de motorista de carro. Sim. Mas é um processo bem parecido. Você faz um curso teórico, faz um exame teórico e depois você faz 40 ou 50 horas de voo, de práticas, né, de voo. Uhum. E aí você presta o exame e, sendo aprovado, você é piloto de avião. Então, piloto privado, né? Então, sim. Não, e é muito bacana, porque não só para o lazer, né? Mas para quem gosta, né? Claro. Mas também para a parte profissional, né? Sim. Hoje em dia tem bastante gente fazendo isso também como um hobby, né? Assim, como uma coisa para você descarregar o teu estresse. Isso é uma coisa muito boa. Tem vários empresários que, é lógico, ninguém tá falando aqui de você ser piloto de linha aérea, que é muito mais complexo, é outra coisa, né? Nós não estamos falando somente da carreira de piloto profissional. Nós estamos falando da pessoa piloto privado, né? Que pilota aeronave de baixa complexidade para o seu lazer ou para o seu negócio andar. Mas tem muita gente que sim, está fazendo o curso de piloto e pretende tirar a carteira de piloto por lazer, por hobby, né? Para se sentir, como você está dizendo. Fora que eu acho que é uma terapia, né? Sim. Imagina só, né? Né? Todo mundo tem ali, né? Uma válvula de escape do estresse, né? Uma terapia. E imagina, pilotar um avião, com certeza, muitas pessoas levam como uma terapia para a vida, né? Sim. Uhum. A sensação, eu nunca pilotei, né, gente? Eu ainda não tirei a minha carteira de piloto. Mas tá nos planos. Yasmin, curiosidade, aqui na Global nós temos um piloto certificado. Ah, é? É mesmo? Sim, o Gugu. Você jura? Sim. Que chique. Ele é piloto privado? Vou falar. Mas é sério, ele Mas sim. Olha, piloto de drone de ser piloto de drone para ser piloto de helicóptero é um pulo ali, né? Aí, ó. Olha só. Imagens aéreas aqui na Global Media, hein? Porque é interessante, assim, ó. Sim. O drone é uma aeronave. Sim. Né? Sim. Regulamentado pela ANAC, tudo certinho. Drones são aeronaves. Então, a pessoa que pilota um drone, né? Próximo passo. Ele é piloto de aeronave, ele pode dizer isso. Ele pode. Nossa. E a gente, né, tá falando aqui de aeronaves, de aviação. E assim, o mercado de aviação no Brasil, né, Fábio? Você acha que ele ainda tem muito espaço para crescer? Como que a Aerotrade enxerga o futuro desse setor? Não, tem muito espaço para crescer. Como eu te disse, o Brasil é o segundo mercado mundial, mas ainda tem muita gente, né? Eu garanto para você que muita gente que está assistindo esse podcast vai chegar à conclusão de que ele pode ter um avião e que ele não sabia. Ou que ele precisa de uma aeronave, isto é viável, e ele não sabia. Sim. Porque nos próximos anos, infelizmente, a nossa infraestrutura não vai melhorar a ponto da gente poder dirigir para qualquer lugar aí tranquilamente. Sim. Mas o Brasil tem um mercado muito grande, é um mercado em potencial, né? As empresas estrangeiras sabem disso. Hoje em dia tem um fabricante americano de aeronaves que fabricam aeronaves agrícolas, que é outro mercado também, e toda a produção deles é destinada ao Brasil. A produção dos próximos anos deles está vendida toda para o Brasil. Olha só. Mas na aviação geral ou aviação executiva, como a gente estava falando aqui, é um mercado imenso, é um mercado gigante, porque o Brasil tem condições de crescer economicamente. Sim.
a gente tem muitos... O brasileiro é diferenciado, né? O empreendedor brasileiro, ele luta contra tudo e todos o tempo todo e ele vence. Entendeu? Então, além das pessoas que hoje têm essa necessidade e têm essa possibilidade e que só que desconhecem ainda, virão muitos outros por aí, né? Muitas pessoas que estão começando os seus negócios agora, né? Muitos assinantes do canal aí daqui a 3, 4 anos vão estar num patamar diferenciado e vão falar, poxa, acho que é a hora. Então, é um mercado em expansão. Na verdade, hoje é um mercado que ele tem uma procura maior que a demanda, tanto de fabricação de aeronaves novas, como de disponibilidade de aeronaves usadas para venda, né? E isso faz com que também, para um período próximo, quem tem uma aeronave, ela vai ser valorizada. Isso aí é muito interessante. Teve um cliente nosso que ele comprou uma aeronave uma vez por $1 milhão. Uma aeronave melhor, uma aeronave maior, etc. Parecida com aquela que você viu lá no hangar. Só que o dólar custava 2,5, 2,10. Então ele pagou praticamente R$2 milhões. Ele vendeu essa aeronave 5 anos depois por $1,2 milhão. Nossa, porque tá em falta no mercado. E isso em reais deu quase R$7 milhões. Nossa. Então, durante todo esse tempo, ele usufruiu da aeronave, entendeu? Valorizou. Ele voou, ele usou, enfim, ele, né, desfrutou daquilo, mas o investimento dele em reais mais que triplicou. Olha só. Entendeu? Mas sim, o mercado, ele tem a gente tem uma projeção de mercado futuro muito boa, muito grande, né? Tem empresas estrangeiras decididas a investir, de desviar parte da sua produção para o Brasil. Então, é um mercado em crescimento, sim. E você falou dessa valorização, eu lembrei aqui que a gente falou agora há pouco sobre a comparação com carros, né? Hoje a gente compra um carro e o carro desvaloriza muito, né? A gente sabe que o carro não é um investimento, né? A gente vai usar... porque carro é um bem de consumo. Ele é necessário, mas é um bem de consumo que vai ser desvalorizado, né? A gente já espera. Mas o avião, no caso desse cliente, né? Se deu valorizou. Muito bem. Sim. Usou ali 5 anos, né? E ainda depois, na venda, triplicou o valor. Isso. Que entra muito no que você disse, né? Sobre também a vida útil ali, né? Da aeronave. Não sei nem se pode falar dessa forma, Sim. Vida útil. Pode. Você falou 30, 50 anos, né? É totalmente diferente. Por isso, a gente vê como um grande investimento, né? Sendo ali um pouco mais cara que um carro, no momento ali da aquisição, mas que a longo prazo pode até te trazer lucro. Sim. Além de tudo que você ganha de qualidade de vida, de tempo e de tudo, né, que a gente estava dizendo, no período em que você possui uma aeronave, às vezes, e na maioria dos casos, há sim uma valorização e você acaba recebendo muito mais do que você investiu na compra. Bacana. E acho que até ele se assustou, né? Quando ele foi vender e vendeu num valor muito maior. Esse aí foi 2 alegrias, mas por um lado bom, né? Uma alegria quando comprou. Aí. Outra quando vendeu, mas não por uma questão negativa, por uma questão positiva. Tá vendo aí? Você que tá pensando em adquirir uma aeronave, pensando, não, é uma boa solução para mim. A chance, além de todos os benefícios e as vantagens que a gente falou aqui, ainda por cima você vai investir. Você pode receber mais ainda na hora que você vender a aeronave. Sim, pode acontecer. Nossa, muito legal, né? E sobre essa logística, Fábio? Lá no início a gente falou um pouquinho, mas a gente não entrou muito nisso. Conta um pouquinho pra gente, assim, curiosidade, como que funciona essa logística? Eu fico imaginando você indo lá nos Estados Unidos buscar uma aeronave. Como que é esse processo? Bom, é divertido e cansativo, né? Mais uma vez, a gente foi para uma cidade chamada Muncie, perto de Indianápolis. Nós fizemos todas as inspeções, a gente faz toda a verificação, comparativo da manutenção que foi feita com o que é exigido aqui no Brasil, que é muito exigente. A ANAC ela é muito exigente, né, com relação a status da aeronave, de manutenção e etc. Mas fechado o negócio, feito todas as verificações necessárias, a gente decolocou essa aeronave de Muncie, fomos para uma cidade na Geórgia,
e depois para uma cidade que chama Fort Lauderdale, que é perto de Miami. Então nós gastamos um dia para fazer esse trajeto. Aí depois nós decolamos de Fort Lauderdale, fomos para Providenciales, que é no Caribe. Aí você sobrevoa o Caribe, aí depois nós fomos para uma ilha chamada San Croix, que é Ilhas Virgens Americanas. De San Croix nós fomos para Punta Cana, de Punta Cana para Grenada, de Grenada para Boa Vista, no Brasil. Aí você voa 4, 5 horas sobre o mar, depois você voa 10, 12 horas sobre a floresta, né? Nossa. Boa Vista, Manaus, Sinop, Goiânia, Ribeirão Preto. Então foram 4 dias de viagens, né? Porque a gente tem que respeitar a autonomia da aeronave. Ela tem autonomia para voar 5, 6 horas, mas a gente, por precaução, voa 3, pousa. E cada parada que a gente faz dessa é um país diferente, né? Porque são ilhas, são países autônomos, tem um procedimento de entrada, procedimento de saída. Então é uma viagem belíssima, porque você vem admirando a paisagem o tempo todo, né? De aeronave pequena, de pequeno porte, como a gente fala, a gente não voa tão alto. Avião de linha comercial, você vai voar 25, 30 mil pés, né? A gente voa 5, 6, 7 mil pés. Então é uma altura que te permite contemplar toda a paisagem. Então foi um voo panorâmico. Que legal. Um passeio. De lá até aqui. É um passeio, né? Lógico que tem toda uma carga de trabalho, de responsabilidade, enfim. Sim. Mas que não deixa de ser prazeroso. Nada mal você trabalhar e se alegrar do seu trabalho ao mesmo tempo, entendeu? Que bacana. Mas é uma logística complexa, complicada, como eu disse, que nós já temos toda a expertise aí ao longo dos anos. Nós temos também um outro caso de uma aeronave que nós compramos na Itália. É um monomotor de 2 lugares e ele veio voando da Itália até o Brasil. Nossa. Só que ele saiu da Itália, passou pela França, pelo Reino Unido, né, pela Inglaterra ali, saiu por cima do país de Gales, foi para a Islândia, depois para a Groenlândia. Aí pegou uma nevasca, teve que ficar um tempo esperando, depois da Groenlândia para o Canadá e veio fazendo toda a costa do Canadá e Estados Unidos. Porque não tem autonomia. Não é transcontinental, né? Não. Tem que ser por... Sim, tem algumas aeronaves que é possível você fazer, né? Tem outras que a gente vai sair da Europa, se para na Ilha do Sal, que é no meio do caminho ali no Atlântico, e depois continua a viagem até chegar ali no Nordeste, em Natal, Recife, etc. Mas nesse caso específico, a gente fez por cima. Teve uma outra aeronave também que veio da Austrália. Só que aí é outra... Nossa, aí é longe. É uma saga. Nossa. E a Austrália fica do volta outro ao lado, mundo né? fica do outro lado. Nossa. E aí, vocês vieram parando? Ela vem parando, ela vem voando de 3, 4 horas, pousa, né? Teve casos já onde a gente instalou um tanque auxiliar de combustível na aeronave, aí, em vez de ter autonomia de 4, 5 horas, ela passa para ter 10, 12 horas de autonomia. Quando é trecho longo assim, a gente opta por fazer isso também. Já se fez uma travessia da África para o Brasil com um tanque auxiliar e o cara voou 18 horas sobre o... Nossa! Que legal. Não, são histórias assim, né? E a gente fica imaginando, né? É uma aventura, mas Sim. tô sempre cercado dos limites de segurança, dos tratados internacionais, enfim. Então tem toda uma engenharia por trás disso aí, uma logística que possibilita fazer isso com diversão, sim, mas também com muita segurança, né? Com certeza, que a gente entra, né, na experiência, né, que a Aerotrading oferece hoje, né, o conhecimento, porque para fazer todo um trajeto desse, né, ir buscar um avião na Itália, na Austrália, né, a gente precisa ter muito conhecimento e precisa ter muita expertise nessa área, porque imagina fazer isso por conta própria, dá tudo errado, né? A chance de dar errado... a chance de... Não, você pode... você pode decolar com um avião, por exemplo, dos Estados Unidos, e de repente você tem um F-35 do teu lado, o que você tá fazendo aí, né? Imagina, gente, meu Deus! Você já foi detectado aqui no Brasil? Não, nunca. Nunca teve nada. Porque, né, se você faz o planejamento, passa plano de voo,
o avião ele é muito monitorado, né? Existe controle de tráfego aéreo, então você vai fazer um plano de voo, você comunica isso às autoridades, você aciona o plano de voo, você decola, você vai sendo controlado, né? Aonde você vai passando, você vai falando com o controle de tráfego aéreo local. Então, quando você tá com tudo certinho, existe um equipamento no avião chamado transponder, que te passa a tua localização, quem que você é, para onde que você tá indo. Então, as autoridades, eles têm essa informação. Você é interceptado quando... Quando dá ruim. Deu ruim. Quando, ó... Gente, mas a importância, né, de ter ali alguém que conhece, né, igual você falou, né, que a AeroTrading, ela oferece um serviço totalmente personalizado, então, né, uma consultoria, né, personalizada, então vai sentar ali com a pessoa, vai conversar, ver o que a pessoa precisa, né, às vezes a pessoa tem uma ideia de uma aeronave, e aí, conversando com ela, você vê que é completamente outra. Isso Sim, acontece. isso acontece muito, porque a pessoa, lógico, não tem conhecimento, né? Mas já aconteceu um cliente umas vezes, fala, não, eu preciso comprar um jato, tal. É um investimento, mas qual a gente fala missão, né? Uhum. Qual que é a tua missão? Para onde você vai? Não, eu pretendo fazer isso, mas você vai para onde com esse avião? Então o que você está querendo não vai te servir, você vai gastar muito dinheiro e de repente se você comprar um turbo-hélice, até um monomotor turbo-hélice vai te atender melhor e você vai gastar 1/3 do que você está pretendendo gastar com essa aeronave, entendeu? Então, isso acontece, sim. A importância do conhecimento mesmo e da consultoria, né? Porque é um investimento muito alto. Às vezes a pessoa, por exemplo, às vezes ocorre o contrário. A pessoa, por exemplo, ele tirou carteira, ele habilitou, ótimo, legal. Vou comprar um avião para mim. Já me disseram de tal aeronave. Aí você fala assim, olha, essa aeronave é uma aeronave de alta performance. Você... Tipo assim, é novo de carta. Sim, perigoso isso aí. Né? Você fez 18 anos agora, tirou carteira, você quer que seu pai te dê uma Porsche na tua mão pra você ralar no portão? Não vai dar certo isso aí, né? Vamos? Faz Brincadeira, todo mas sentido. então às vezes até o contrário, né? Às vezes, olha, é melhor você começar com uma aeronave menorzinha, que é mais de menor performance, para você, sim, adquirir experiência e você ir crescendo à medida do tempo que você vai... da experiência que você vai adquirindo. Que bacana. A gente percebe, assim, conversando com você, Fábio, que, né, são anos aí de conhecimento, de paixão pelo que vocês fazem, né? E sempre se atualizando, né? Trazendo novidades, como você falou da locação de aeronaves. Vocês estão sempre, né, se atualizando, vocês participam de feiras, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente sobre essa busca, né, de vocês, sempre por novidades, por estar se atualizando e tá de olho aí no mercado. A gente precisa buscar porque a aviação, a indústria aeronáutica, ela se moderniza muito, né? E todo ano existem grandes eventos que acontecem na Alemanha, e 2 nos Estados Unidos, são feiras onde as novidades são lançadas, onde as atualizações são passadas e onde o pessoal se reúne para, né? Claro. Para contar os causos. Sim, importante. Enfim, então a gente sempre está participando desses eventos, dessas feiras, né? Aqui no Brasil também existe a Labace, uma feira tradicional, tem crescido bastante também. Um evento aqui no aeroporto de Catarina, perto de vocês. Então existe um encontro anual ali no Catarina, a gente está sempre presente para, além de absorver as novidades, as atualizações, manter o networking Com certeza. ativo, né? O que a gente experimenta também é que tanto as agências governamentais, quanto os órgãos de regulação, como Receita Federal, Fazenda, etc., eles também vão atualizando tanto a legislação quanto os procedimentos a serem adotados. Então, a gente busca sempre buscar essa atualização também para fazer melhor o nosso trabalho, né? Sim. A gente participa sempre de feiras, de encontros, de convenções, né? De chamadas públicas que às vezes acontecem por parte da ANAC, etc. Sim. Mas sim, a gente está sempre presente aí. A gente é um arrozinho de festa das...
E é importante, né? Como você disse, manter o networking, né? E a gente percebe, né? Conversando com você e fazendo reportagem indo lá, a gente vê que vocês, né, estão sempre atualizados, estão sempre por dentro de tudo que está acontecendo. Então, quem precisa, né, de um serviço como esse, né, de consultoria, precisa de um avião, ou mesmo quer entender um pouquinho melhor, né, e ver se dá certo, né, na sua realidade, entre em contato com a Aerotrading, né, que eles vão te prestar um atendimento exemplar. De repente vão trazer um avião para você lá da Austrália, da Itália. Yasmin, eu tô com uma curiosidade aqui com o Fábio. A gente falou de desvalorização ao longo do tempo e tal, comparando com um carro. Agora, se eu for comparar de uma forma bem mais forte com um carro, eu compro um carro hoje e eu consigo fazer melhorias, acréscimos, assim, no meu carro. Sim. Por exemplo, colocar um banco de couro, uma direção elétrica, enfim. Na aviação, o interior do avião é passível de modificação? Eu sei que várias normas para o externo não se aplicam, mas assim, no interior, o empresário que comprou um avião, ele consegue modernizar esse avião ou até mesmo deixar mais aconchegante ao longo do tempo? Sim, acontece. Isso aí, bom, a parte interior, a gente está falando de estofamento, revestimento, você pode sim, desde que os materiais utilizados sejam aqueles normatizados pela indústria e etc. Mas vou te dar um exemplo, assim. Existe um avião, Boeing 737, comercial, tá? Ele é fabricado desde a década de 70. E hoje você tem o 737-800 MAX novo. A diferença de um para o outro, lógico, houve algumas melhorias na motorização, mas o avião em si é o mesmo. O que muda de um para o outro, basicamente, é o que a gente chama de aviônica, que são os equipamentos embarcados no avião. Então, os equipamentos. Na década de 70, se voava com bússola, com VOR, que são equipamentos, né? Hoje a gente pode dizer rudimentares, mas na época eram modernos. Hoje em dia você tem recursos como GPS, entendeu? Então, você tem hoje equipamentos que tem GPS, com Moving Map, com comunicação via satélite, com previsão de tempo em tempo real, né? Radares que se conversam com o mundo todo. E você pode sim fazer o upgrade de equipamentos de uma aeronave, entendeu? É claro que toda modificação que você faz numa aeronave, diferente de um carro, ela precisa ser validada pelas autoridades aeronáuticas. Então, eu tenho um avião que é 1970, o painel dele é original. Eu posso hoje colocar um painel de última geração, a gente chama de glass cockpit, né, que são as telas e etc. Sim, você pode fazer a substituição de todos os equipamentos de voo por equipamentos modernos, desde que isso seja feito por um projeto de engenharia e aprovado pelo órgão regulador, que é a ANAC. Mas você pode pegar... A gente tem aeronaves que têm 50 anos, que estão voando, entendeu? Mas que recentemente fizeram todo um retrofit de painel e também da parte de interior, né? Bancos, revestimento dos bancos e enfim, que ela está totalmente modernizada. Mas é possível fazer isso sim. Ou seja, você consegue até valorizar uma reforma dessa. Sim, sim. Existe esse mercado, né? Tem pessoas que garimpam, pegam aeronaves clássicas ou, né, mais antigas. A aeronave, ela tem o que valoriza, desvaloriza, o que importa na aeronave não é o ano de fabricação dela, mas é o status de manutenção. Então, você tem um motor que ele tem uma durabilidade, por exemplo, de 2.000 horas. Às vezes você pega um avião que está com 1.950 horas já do motor, você vai precisar trocar o motor, e o motor é quase que mais caro que, né? O motor é muito caro. Então, tem pessoas que sim, compram aeronaves com interior antigo, com painel desatualizado, às vezes com o motor por vencer, faz todas essas melhorias e valoriza e vende por um preço melhor, é um mercado. Que bacana. É bem legal, assim, entender, né, como que funciona isso. Muito legal, Lucas. E a gente percebe que tudo sempre com muita segurança, né Fábio? A gente sempre ouve falar, né,
que o avião ele é muito mais seguro do que o carro, né? E realmente é, né? É que eu acho que o fato de estar, né, voando assusta, né? Muita gente que não tem o costume ou que, né, nunca voou, né? Nunca foi. A minha mãe mesmo, ela morre de medo de avião. E eu adoro, né? E ela fica assim, né, desesperada toda vez que eu falo que eu quero tirar a carta para piloto de avião. E na verdade, é um paradigma, né? É uma crença mesmo, porque a gente vê que a segurança que o avião oferece é muito maior, como você disse, até para modificações, né? Você precisa ir atrás de uma autorização, o que não acontece com o carro, né? A gente vê cada carro rodando, né? Que a gente pensa, como que tá rodando esse carro? Isso é importante porque no mundo da aviação, como eu te falei, tudo é muito regulado. Então, para você ter uma ideia, uma aeronave, para ela continuar apta a voar, a gente chama isso aeronavegabilidade. Para ela ter um certificado de aeronavegabilidade emitido pela ANAC, ela tem que sim fazer uma revisão, ou a cada número de horas que ela voa, ou se ela não voar aquele número de horas, todo ano. Chama inspeção anual de manutenção. Isso é muito sério. Tudo que tem que se trocar numa aeronave, você tem que trocar. Não tem, sabe? Não vou trocar o amortecedor, não, vou deixar para o ano que vem. Não existe isso em aviação, né? Esse controle de manutenção é muito rígido, porque precisa ser, né? Tem que ser. É lógico que acidente de aeronave, ele choca, impacta muito, porque existe toda uma carga emocional. Só que, primeiro, eles acontecem em muito, muito menor número que de carro. E quando acontece, ele choca muito. Então, as pessoas têm essa questão, assim. Mas você vê que sempre quando acontece quando, né, eventualmente acontece alguma situação como aeronave, vem uma informação. A ANAC informou que a manutenção da aeronave estava em dia. Porque isso é muito controlado, isso é muito regulado. Não só pelos órgãos de controle, como também pelas pessoas envolvidas no mercado, né? Sim. Não vou entrar num avião para voar sabendo que o cara colocou um silver tape lá, né? Não. Sabendo que o cara deixou de trocar o óleo. Não vou, porque, né? Envolve a segurança, envolve um monte de coisa, entendeu? Então, existe um conceito muito forte na aviação de manutenção dessa segurança, manutenção dessa condição de aeronavegabilidade e uma cultura, né? De sempre se fazer aquilo que tem que ser feito para que cada vez menos incidentes ou acidentes ocorram. Diferente dos carros, nas aeronaves não tem gambiarra, né? Não. Não pode ter gambiarra. Gambiarra não é permitida. Não. Isso, né, demonstra a segurança, né, que tem a mais. Por vários fatores, né? Primeiro que existe uma responsabilidade cobrada dos próprios mecânicos aeronáuticos, né? Mecânico aeronáutico, toda intervenção que ele faz de manutenção, ele registra e ele tem que se reportar aquilo se por acaso for descoberto que não trocou a peça. Como assim não trocou a peça? Então, tem a responsabilidade civil das pessoas que executam os serviços, tem a responsabilidade das oficinas de manutenção que prestam esse serviço, tem a responsabilidade do piloto, que a vida dele tá ali, e etc. e tudo mais. Tem a responsabilidade do fabricante daquela aeronave, que ela se mantém ao longo do tempo. Então, se acontecer um acidente com uma aeronave e for visto que era um erro de projeto, a responsabilidade é do fabricante. Então, para que se mantenha todo mundo se mantenha até no seu negócio, você tem que seguir todas as regras, todas as rígidas regras que regulam o setor. Então, é um setor altamente regulado e altamente seguro. Perfeito. Bom, falar, né, de aviação, de toda essa área é encantador, né? Então, a gente rende muito assunto aqui, mas eu queria pedir para você, Fábio, deixar uma mensagem ligada, claro, à sua área e assim, para quem você quiser, né? O que você quiser deixar aí de mensagem pra gente aqui no podcast. Bom, voar, ele é necessário, voar é possível, voar às vezes até um sonho da pessoa, né? E o que eu posso dizer é que voar também é acessível, né? Financeiramente falando. Então, eu quero dizer para a pessoa, se você se identificou com essa necessidade, né? Se esse bate-papo que nós tivemos aqui faz sentido, invista nisso, né?
Invista na aviação, em ter uma aeronave, ou alugar uma aeronave, ou, enfim, adquirir esse serviço de alguma maneira, para que você tenha uma qualidade de vida melhor, para que você tenha mais tempo para outras coisas e para que você também desfrute, né? Desse prazer. O homem, quando ele voa, ele desafia a natureza, né? Porque o homem não voa. Exatamente. Mas a tecnologia e tudo aquilo que a gente tem nos proporciona viver coisas que os nossos antepassados não pensavam que seria possível. Então, isso hoje é possível. Eu quero incentivar todo mundo a entrar nesse mundo. Bem-vindos ao nosso mundo, que é um mundo bom, é um mundo gostoso de se viver. Sim, não, perfeito. Que mensagem legal. E como eu falei, né, quem está assistindo e tem interesse, né, entre em contato com a Aerotrading para entender melhor e ver a sua situação, né, a sua realidade, o que te atende, né? Com Sim. certeza eles vão te passar toda essa consultoria da melhor forma possível. E Fábio, de tudo que falamos, tem alguma coisa que você acha que a gente deixou passar, que você gostaria de acrescentar também? Ou falamos tudo que você... Não, acho que o papo foi muito bom, falamos de tudo, né? Sim. Eu só agradeço mesmo, gostei muito da conversa, gostei muito desse tempo. Obrigado. Que bom, obrigada, Fábio. A gente que agradece. Muito legal, né? Novamente contar sua história, agora num formato um pouco diferente aqui em podcast, um pouco mais solto, né? Num bate-papo. Tenho certeza que esclareceu aí para muita gente sobre a aviação e sobre a possibilidade também de ter um avião e uma melhor qualidade de vida, né? Como você disse, tantos empresários estão optando, né? Por aeronaves, por fazer esses trajetos necessários, né? Como você disse, o Brasil é tão grande e de uma forma muito mais rápida, muito mais tranquila e divertida também, né? Obrigada Por que não, mais uma né? vez. Por que não? Exatamente. Obrigada mais uma vez, Eu que viu? agradeço. E bom, gente, o podcast, né? O nosso programa aqui, o Mundo Empresarial, vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Mais um bate-papo aqui de uma história de sucesso da Aerotrading, né? De Ribeirão Preto. A gente se vê num próximo episódio. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que somos mais de 140 mil inscritos no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? Se inscreva, curta, compartilhe, mostre aí os nossos conteúdos, né? E você que é empresário, que quer participar, quer trazer sua história aqui pra gente, a gente vai amar contar ela e conversar, bater um papo bem, bem gostoso aqui, viu? Muito obrigada e até um próximo episódio.